Pessoal, já estou aproveitando o embalo aqui para gravar a introdução desse vídeo de hoje, de agora, que está aí, que está chegando até você, que são uma sessão de 3 vídeos, né, 3 sequências aí. Eu já estou aproveitando e fazendo a introdução desse aqui. O primeiro já está indo, que esse aqui vai falar sobre coleta de amostra de terra para correção do solo, pH. Então é o primeiro vídeo nosso sobre a nutrição. Depois tem mais os outros dois, vocês não esquecem de visualizar os 3 vídeos para vocês ficarem entendendo sobre nutrição de pitaia. Só lembrando que serve também para outras plantas, mas aqui é mais básico, o objetivo que mais é pitaia. Então após a vinheta, você não esqueça de, além de assistir, curtir, dar o seu joinha aí. Pessoal, vamos lá então, falando sobre análise de solo, sobre correção de solo. Por que eu estou falando análise? Porque para fazer correção você tem que ter o princípio, a análise. E aí, para ter a análise, você tem que mandar a terra para o laboratório. Para mandar a terra para o laboratório, você tem que colher, retirar a terra do solo. Só lembrando que quando você vai formar planta, pomar de citros, ou lavoura de café, ou manga, ou goiaba, aí lógico que você vai fazer 2 análises de solo, uma de 20 e 40, ou seja, de 20 centímetros a 40 centímetros de profundidade, e outro análise você vai fazer de 0 a 20. E esse que nós vamos fazer aqui, o foco é pitaia. Então pitaia a gente faz de 0 a 20, porque como eu já falei em outro vídeo, a raiz é superficial, ela é por cima, tá? Ela não é profunda, ela tem sim uma raiz que vai um pouco mais profundo, mas ela não busca tanto nutriente na profundeza, é mais em cima, então não tem necessidade de você fazer 2 análises, tá? Então o interessante é você fazer a análise de 0 a 20. Olha só, primeira coisa aqui você tem que escolher o terreno, né? Lembrando que quando você vai fazer uma análise de solo de planta é diferente, aqui eu estou fazendo uma análise de solo para implantar uma lavoura, um pomar de pitaia. Quando você vai fazer a análise daquilo que já existe, aí é um outro processo que eu não vou falar aqui agora. Então isso aqui é como você estivesse escolhendo um terreno, um solo, uma área, e você vai fazer aí a coleta de solo. Lembrando que você tem que colher a amostra em lugares diferentes. Então você, por exemplo, tira aqui, depois eu vou para lá, tiro o outro lá, depois eu vou, tiro o outro lá. Tiro lugares diferentes, misturo a terra e tiro uma amostragem só aí de meio litro de terra mais ou menos, para levar para análise, correto? Olha só, no caso, vamos só falar que esse terreno é um terreno, uma área pequena, vamos supor que você vai plantar poucas mudas, então é uma área pequena, então não tem necessidade de tirar várias amostras, tá? Isso aí, você tira várias amostras e mistura, ou pode fazer análise separada, se for terreno diferente, onde o perfil do solo é diferente. No caso aqui não, estou dando um exemplo aqui de um pomar pequeno. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar essa matéria gorda de cima. Eu não posso tirar de 0 a 20, ou seja, 0 a 20 centímetros, mas tirar isso aqui, ó, porque aí a análise vai dar muita matéria gorda, vai dar muito nutriente, mas não pode. Então eu raspo aqui, ó, pego uma enxadinha, raspo, tá? Deixo só a terra. Não é para raspar a terra, é para raspar a matéria gorda, tá? O que é matéria gorda? Aquela matéria orgânica, aquele resto de decomposição que tem por cima do solo, por causa de resto de folhas que cai, é isso, beleza. Aí aqui eu vou lá pegar posso ser uma cavadeira ou qualquer outro instrumento próprio para fazer a coleta de solo. Aí eu não tenho cavadeira, não tem o instrumento próprio para tirar a amostra de solo. Faz com enxadão, faz até com enxada, essa é a coisa mais fácil que tem. Então você vem aqui, tira 0 a 20, faz um buraco de 0 a 20. Lembrando que você não pode tirar só por cima aqui não. Você tem que tirar como se fosse uma fatia do bolo, de cima e embaixo. Então você pegou aqui, ó, só um minuto, tá ruim aqui, gente, porque eu tô filmando e fazendo. Complicado, né? Dá paciência aí. Então, olha só, você vai tirar, não é simplesmente da parte de cima, você vai tirar 20 centímetros daqui até aqui. Então você vai tirar como se fosse uma fatia, pegando de 0 a 20, correto? E aí você vai mandar para análise, depois você vai saber o que você vai usar aí para corrigir o seu solo, que geralmente nós usamos calcário, tá? Alguém falou o seguinte, mas eu posso usar gesso agrícola? Pode, mas o gesso agrícola, gente, eu não vou entrar nas questões aqui científicas dele, física e química também não, mas ele é muito bom, mas geralmente ele é para lavoura de café ou para frutas de raiz mais alongada, que vai mais
com mais profundidade para o solo, eu não vou nem explicar o porquê disso aqui não, é top demais. Gesso agrícola é muito bom. A questão da volatilidade de nutriente, ele ajuda muito, ele é muito bom mesmo. Mas no caso da pitaia, ele não é interessante não é muito interessante não. Ele é isolante térmico, bacana demais isso, mas mesmo assim a pitaia a gente já usa matéria orgânica, a gente já usa esterco, então não tem necessidade. Tá? Então é só a dica aí. Quer usar, usa, mas não tem essa necessidade. Você usa então o calcário para corrigir a acidez do solo se estiver precisando. Mas depois que sua análise chegou, você tem que levar num técnico, num agrônomo, pessoa que entende para te dar instrução. Exemplo, nós usamos uma média, eu não estou falando que tem que ser. Ninguém vai conseguir colocar um pH exatamente do jeito que pede. Esquece disso. Né? Geralmente a média é 6. Então assim, é média, mas pode ser no mínimo 5,5, tá? E no máximo 6,5 de pH. Tá? Pitaia gosta de pH elevado, mas não tem necessidade de passar de 6,5. E não vou também explicar o porquê não, porque quando você aumenta aí a cálcio e magnésio, aumenta pH, você diminui a absorção de alguns nutrientes, como o fósforo, por exemplo. Então não vou entrar nesse detalhe aqui não, que o vídeo fica longo, tá? Mas o ideal é estourando 6,5 e o mínimo 5,5. Aí se eu plantar pitaia na terra ácida, vai produzir? Vai. Eu podia até mostrar para vocês aqui uma pitaia minha aqui na terra ácida, mas o que que acontece? Ela fica, popularmente falando, encroada, sabe? Ela não produz bem, quando ela produz os frutos não é muito bom, é uma planta que adoece rápido, então não é interessante. Então assim, o ideal, 6, em volta de 6, 5,9, 6,1, é lógico, você não vai acertar 6. Depois que você acertou o seu pH, usando o calcário na quantidade certa, alguém falou assim, outra coisa, gente, não usa calcário muito, por isso você tem que ter assistência técnica. Tem gente que enche de calcário, não é aos poucos. Tá, eu vou dar um exemplo aqui, quando nós vamos almoçar, a gente não come 5, 3 pratos de comida para economizar, para no outro dia. Gente, vocês desculpem aí o barulho da mensagem, mas acho que a região aqui parece que está pegando sinal de celular e aí nós estamos meio com pressa, não deu para desligar a internet aqui. Mas o que eu estava falando? Você não vai comer tudo de uma vez para o outro dia não precisar de comer. Né? A planta é a mesma coisa, então ela come aos poucos, ela vai nutrindo aos poucos. Se você jogar excesso de calcário, não adianta, você vai perder seu tempo, tá? Perder dinheiro. E sem falar que eu poderia falar a questão aqui do excesso de cálcio, quando você eleva o cálcio no seu solo, você dificulta a absorção de fósforo. Quando você eleva o magnésio também dificulta a absorção de outro nutriente. Então assim, não vou nem entrar em detalhe, mas é mais ou menos, tem que ser equilíbrio. Tá? Então pede orientação, tá? Não joga, se está muito ácido, joga uma vez no ano e no ano seguinte joga de novo, divide em 2 parcelas. Geralmente nós usamos o máximo, pelo menos aqui na região, o máximo 3 toneladas por hectare, mas estourando, entendeu? E todo ano a gente prefere estar julgando todo ano julgando e mantendo aí em equilíbrio. Bom, é mais ou menos aí o pH que eu falei, então já falei, próximo aos 6, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Já falei o que você faz primeiro, falei aí como é que você faz a coleta da amostra do solo, por que não tem necessidade de fazer 2 coletas, tá? Só faz a de 0 a 20, procura um técnico, assistência técnica, alguém que entende, faça a correção aí com calcário, pode fazer com gesso agrícola, mas não tem necessidade, tá? O gesso é mais para plantas com raízes mais profundas. E é isso aí, aí depois o outro passo sim, a gente vai falar sobre outros tipos de nutrição, porque o calcário também é nutrição. Ó, esse dia eu fui falando aqui com uma pessoa, a pessoa falou assim, você sabe o que você está falando? Eu falei assim, eu sei, inclusive eu até falar aqui, eu sou formado em técnica agropecuária, numa das escolas melhores de Minas Gerais, sou formado há 20 e tantos anos, sabe, nasci, fui criado na roça, mudei para a cidade, mas na minha vida mesmo, eu nasci, foi na zona rural, então tem, assim, um pouco de experiência para falar das coisas que eu estou falando, tá? Então, assim, calcário também nutre a planta, porque se ele fornece cálcio e magnésio, gente, tanto o cálcio e magnésio, ela tem uma função na planta. O cálcio tem, além da função nutritiva, ela tem a função de puxar energia de baixo para cima. O magnésio é ao contrário, é de cima para baixo. Então não adianta nada você corrige o solo, mas além do mais o calcário, a correção também ajuda a nutrir, porque você está fornecendo cálcio e magnésio ali para a planta. Isso, eu poderia falar que estender o vídeo e falar mais as utilidades aqui, tanto de um como o outro, tanto do cálcio como do magnésio, tá? E os dois ali, se tiver equilíbrio, ajuda na planta na absorção de outros nutrientes. Se for em excesso, já prejudica. Então tudo tem que ser equilíbrio. Fica na paz, dá uma curtida aí e segue o outro vídeo, que o próximo vídeo vai falar sobre adubação.